Aquele prefeito lá, perdeu um debate aí, passou uma vergonha sem tamanho. TikToker de Sorocaba, Rodrigo Manga, terá trabalho para fazer seus cortes positivos nas redes sociais depois de ser ofuscado no debate com o jovem político Guilherme Cortez, no programa Flow Podcast. Como prefeito de Sorocaba, Manga é investigado em casos de corrupção e foram muito bem explorados pelo pré-candidato a deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Como um bom bolsonarista, Manga alegou perseguição política e levou uma invertida de Cortez. Fique até o final deste vídeo e confira as lapadas que o prefeito dos republicanos sofreu ao longo do programa. Aproveite e curta esse vídeo e siga o canal da Mídia Ninja. Eu fiquei 145 dias afastado, depois de pontuar 10%. É pouco. Ficou pouco. Podia estar afastado até agora. No cargo para presidente da República. Eu lembro que quando deu o estouro nosso nas redes sociais, as pessoas começaram a criar o desejo de ir para Sorocaba. O presidente Lula foi 3 vezes no mesmo mês na cidade de Sorocaba, o mesmo presidente. E, infelizmente, existe hoje uma polarização das instituições. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com o presidente Bolsonaro, que está impossibilitado de poder falar por causa dessa questão de polarização que existe no país. Eu fui mais uma vítima desse sistema. Irmão, tu não tava, com todo respeito, chefe, tu não tava metido num bocado de escândalo de corrupção lá? Tu não tava metido num bocado de escândalo de corrupção lá? Tu veio me dizer que tu foi uma vítima? Pô, cara, sei lá, Que tem tentado calar as pessoas. Mas, graças a Deus, consegui voltar. Eu já vou falar como que foi essa volta pra você no próximo. Vai, 2 minutos. Olha, pra quem fala que a esquerda é mimizenta, o Manga é a pessoa que mais se vitimiza na história. Isso é vitimismo. Tudo pra ele é perseguição. Eu acho que o Manga devia se dar a verdadeira desimportância. É óbvio que a Polícia Federal e o governo federal tem muito mais o que fazer do que ficar boicotando a carreira política dele por quanto ele apareceu nas pesquisas. Volto a dizer porque é importante pra quem tá assistindo a gente ter essa informação. O Manga é acusado no marco de uma operação que investiga fraudes milionárias de mais de 100 milhões de reais num convênio, num contrato com uma organização social na área da saúde. Ele é acusado por integrar e chefiar organização criminosa, corrupção passiva, peculato, fraude de licitação e lavagem de dinheiro. Aliás, não só ele, como ele é um defensor da família, a família inteira dele praticamente é investigada junto com ele. A primeira-dama e atual vereadora é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro numa empresa de comunicação dela. O cunhado e a... Cara, foi simplesmente o melhor edit de todo o tempo e foi dormir. Mas não bota música aqui que vai dar problema, filho, por favor. A irmã dele são investigadas por ter um esquema também de lavar dinheiro envolvendo uma empresa de contabilidade paralela e uma igreja, e eu particularmente, que também sou cristão, sou católico, eu acho que essa simples hipótese de se usar o nome de Jesus para roubar dinheiro público é pecado, para não dizer crime, e até a mãe do Manga é acusada de ter sido utilizada como laranja. Cara, a mãe do Manga é quem, hein? A mãe do Manga é uma laranja? É de sacanagem. Ô, Guilherme, deixa eu te falar. Guilherme Cortez, o teu nome, né, filho? Parece que seja esse. Deixa eu te falar uma coisa. A mãe do Manga é uma laranja? Vai com calma, filho. Na compra de um imóvel que, na verdade, seria destinado para ele. Então, eu acho que você deveria se explicar. Ter a oportunidade de explicar aqui para a população. Você está se defendendo na justiça, você tem todo o direito de se defender, tá rolando esse processo, sendo investigado, mas o caso é tão grave, os indícios são tão fortes, e não é por perseguição da Polícia Federal, mas porque as evidências são tão robustas que levou a você ser afastado, a princípio por 180 dias, depois você conseguiu passar só 145 dias afastado. Por trás de todas as gracinhas que o Manga faz para tentar chamar a atenção das pessoas, você tem casos muito sérios, graves e preocupantes de indícios de corrupção na cidade de Sorocaba, que eu acho que deveria chamar a atenção da população e que ele deveria explicar de forma mais contundente aqui. O político do PSOL descreveu Rodrigo Manga como um clássico prefeito tiktoker e expôs as suas fraudes para ganhar likes nas redes sociais. O Manga, ele é a encarnação do prefeito tiktoker. Nada contra, aliás, o TikTok, porque eu também uso, gosto, que eu acho que é importante a política seus vídeos, inclusive. se comunicar através... Qual é? Tá de sacanagem, ô Igor? Tá de sacanagem, Igor? Tá brincando com a gente? Da rede social de uma maneira mais acessível. O problema, na minha opinião... Gente, quem vai vencer a Copa do Mundo? Quem vai vencer a Copa do Mundo é a França. Não tem o que fazer. Boa noite. Na verdade, boa noite não, péssima noite, tá?
Eu tenho um comentário a fazer sobre esse vídeo aí. Por favor, não me interrompa, tá? Vai lá. Eu morei em Sorocaba por quase 1 ano e meio, cara. Uhum. E a família do Rodrigo Manga realmente acaba dominando todas as outras prefeituras das pequenas cidades em volta de Sorocaba. Tipo, o irmão dele é prefeito de Votorantim, também já sugou uma grana violenta, tipo, de cidade de 100 mil habitantes, menos de 100 mil habitantes, com todo aquele esquema de show milionário, de sertanejo, e todas essas paradas aí também, cara. E fora que ele quebra buraco na rua pra gravar vídeo pra depois consertar, um filho da puta. É isso. Que absurdo. Olha aí, ó. Exposed. Rodrigo Manga. Toda a verdade vem à tona. É quando a política pública ela é subordinada ao engajamento. A última. Uma pessoa que é de Sorocaba é sorocabano ou é sorocabense? Sorocabano invade a live e fala toda a verdade sobre o prefeito TikToker. É que o Ministério Público está investigando o Manga por supostamente, porque é uma investigação ainda, ter orientado os funcionários da prefeitura a cavarem um buraco no meio da rua, mobilizando 15 funcionários da empresa de saneamento básico, 7 carros e 2 empresas terceirizadas, uma coisa que, em média, segundo a investigação, teria custado mais de 19 mil reais para cavar um buraco na rua para ele gravar um vídeo jogando uma pessoa lá dentro. Eu acho que podemos concordar que isso é um mau uso de dinheiro público. Peraí. O prefeito pagou uma empresa para cavar um buraco na rua para ele ajeitar o buraco? Meu irmão, é o mato mijando no cachorro. É inacreditável, né, cara? Inclusive, 900 metros dali tinha um outro buraco que poderia ter sido tapado, sem precisar abrir um outro buraco só para fazer vídeo. Volto a dizer, segundo denúncias dos próprios servidores, funcionários da Agência Municipal de Saneamento de Sorocaba, 15 servidores dessa autarquia foram mobilizados junto com 7 carros, gastando 19 mil reais para abrir um buraco para se gravar um vídeo. Está sendo investigado, o Manga vai se defender, vai ser apurado e vai ser comprovado ou não. Acho que esse é um indício muito grave. Eu acho que a prefeitura ela não pode ser uma grande agência de publicidade. Sorocaba não é o grande show do Manga em que os agentes públicos são protagonistas, são personagens e a população é espectadora, ou no máximo coadjuvante. Na vida real, as pessoas têm problemas reais, concretos, que não se resolvem com curtidas, não se resolvem com engajamento, não se resolvem com visualizações na rede social. Tem problemas como as 14 mil famílias que estão aguardando por uma vaga num programa de moradia que o Manga inventou e que até agora não se sabe dessas vagas. Tem problemas reais com as 47 mil pessoas em Sorocaba que estão na fila por um atendimento na área da saúde. Olha aí, Cucetão Boa tá noite, aí. Samuel. Cucetão tá aí. Me admira você falar do prefeito de Sorocaba, Sorocaba. enquanto que você abre buraco só para preencher buraco. Eu não abro buraco. Não sei do que tu tá falando, cara. Reflita. Não, eu não sei do que tu tá falando. Com todo respeito, eu acho que tu tá passando do teu ponto. Tá passando do teu ponto, tu tá esticando a corda. E eu não acho necessário. São problemas que são muito concretos. Volto a dizer, eu não tenho nada contra que o Manga se comunique bem e faça a informação chegar à população. O que eu não acho é que você tem que mobilizar todo o aparato da prefeitura para fazer um grande show, um grande espetáculo para ele vender cursos e para ele ter visualizações e impulsionar a carreira política dele, da companheira dele, ou o que quer que seja. A política tem que servir para atender a população e não para impulsionar e tornar famoso nenhum político. Então eu acho que esse caso é muito sério e tem que ser investigado. Manga também é um político que se vende como liberal e segue a cartilha política de Tarcísio de Freitas à risca. Ele só não contava com a resposta de Cortez, que expôs o governador de São Paulo. E o governo federal, qual o senhor apoia, tem sido amplamente criticado por essa questão da tributação, de tributar empresas. Você não acha que deveria ser o contrário? Deveria seguir o exemplo de Sorocaba? Você cria incentivos fiscais, você não aumenta impostos, você... Cria incentivo fiscal mais? Quer mais incentivo fiscal? Os caras querem mais incentivo fiscal. Os caras podem pegar dinheiro tanto queira e não precisa pagar. Os caras não precisam ter responsabilidade nenhuma com o território no qual eles estão ocupando. Eles não precisam ter, tá? A empresa tá lá. Todo mundo que tá indo para aquela empresa, tá ao entorno daquela empresa, tá gerando uma série de coisas ali, que não são só fazendo o dinheiro estar em circulação, mas elas ocupam uma série de espaço ali. E Porra, a cara, eu empresa não não tem nada... sou.
Eu não sou sorocabano não, porra. Sou campineiro, sou de Campinas. Eu Aham. mandei pra você aquele vídeo lá do MBL na Unicamp lá. Eu já morei em Sorocaba por um tempo. Melhor. A única Perfeito. parte legal, pelo menos disso, assim, legal Hum. entre aspas, é que eu morava bem num ponto que era o ponto que dava alagamento toda vez que chovia. Aham. E aí a rapaziada se reunia ali pra filmar os carros passando. Porque Uhum. sempre tinha, tipo, sei lá, aqueles carrinhos, tipo, um Renegade, um mini SUV de shopping, não sei o que, tudo alagado e o Zuninho quadrado com a escada em cima, mandando ver e andando no meio da água, cara. Vou te falar, o Zoom Essa era a única diversão rápida da rapaziada, né? Sim. O Zoom é de verdade, meu. Vou te falar. Olha aí, ó, boa noite, Phineas 13. Boa noite, Phineas, tudo bem? Atrai empresas, daí no caso, Trai empresas? Trai empresas? para um âmbito nacional, essas empresas geram emprego e você consegue fazer melhoria para a população. Você acha que é tributando que se arrecada mais ou tem que seguir o exemplo de Sorocaba de dar isenção, criar incentivo e fazer com que as empresas venham para o local? Pode ir lá. Olha, vou te dar um outro exemplo. Aqui no estado de São Paulo, o governo do estado ele deixa de arrecadar 85 bilhões de reais com isenção fiscal. Se me perguntar se concordo com isso, definitivamente não. São grandes empresas, boa parte delas apoiadoras do governo, do governador, do seu partido, que deixam de pagar os seus impostos para que o governo dê esse incentivo. Isso é mais do que o orçamento da saúde e da educação somados. Tributação existe porque o Estado precisa de dinheiro para fazer investimentos públicos e políticas públicas. Eu discordo dessa sua visão. O governo federal fez uma reforma tributária importantíssima, que nunca tinha sido feita na redemocratização do Brasil. O governo federal isentou mais de 90% dos pagadores de imposto do imposto de renda, com a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais, a isenção parcial para quem ganha até 7.500 reais. O governo federal, acho que tem uma política de tributação importante para que o andar de baixo, os trabalhadores, eles paguem menos tributo, mas você tem que tributar do andar de cima. É esses que estão reclamando. Os super ricos que nunca pagaram imposto e queriam continuar assim no Brasil. Guilherme Cortez foi além e se colocou a favor da taxação de super ricos. Eu acho que tem que taxar ricos, sim. A questão é que no Brasil os mais ricos nunca foram taxados. Quem sempre arcou com a carga tributária brasileira eram os mais pobres e a classe média. O Brasil é um país profundamente desigual e uma das maneiras como essa desigualdade se expressa... Ele é bom, pô. Esse garoto, Guilherme, ele é brabo, tá? Ele é brabo, pô. Ele é brabo. É na sua estrutura tributária. Até a aprovação da isenção do imposto de renda e a taxação dos super ricos, que aconteceu por iniciativa do governo Lula com a oposição da direita, mas ficou pressionada por conta disso, uma professora da rede estadual aqui em São Paulo, que ganhasse 8.500, 9.000 reais, ela podia pagar mais de imposto de renda se ela batesse ali na alíquota máxima, 27 e tantos %, do que um bilionário, porque lucros e dividendos não eram taxados. Então o cara que tem uma fortuna financiada principalmente por lucros e dividendos da empresa dele, não pagava imposto de renda, porque isso era isento, e a professora da rede estadual, o gari, o médico, o profissional liberal, o advogado, pagava a alíquota máxima. Isso é profundamente desigual. Eu acho que as pessoas têm mais condição, têm que contribuir mais com as políticas públicas do nosso país. Só reclama da taxação do governo Lula os ricos, que pela primeira vez na história do Brasil estão sendo taxados, não queriam manter esse pacto que vem desde a colônia, que os mais ricos no Brasil não pagam nada e que toda a carga tributária do nosso país vem dos mais pobres. Volto a dizer, aqui no estado de São Paulo é um escândalo isso, Igor. 85 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos. Ou seja... Tá entrando pouco nos cofres. Tá entrando pouco nos cofres, gente. 85 bilhões? 85 bilhões de reais podia ser usado para construir hospital, para contratar professor, para contratar policial, e que o estado de São Paulo, o governo do Gente, precisamos de 4. estado de São Paulo, do senhor Tarcísio, ele Olha aí o Alisson. Boa noite, Samuel Siadem. Boa noite, Alisson. por não arrecadar, dando isenção fiscal para os empresários. Tem gente que acha isso pouco, aliás, e paga propina para pagar menos ainda, como é o caso da Ultrafarma, que está sendo investigado por conta desse escândalo, de fraudar, sonegar imposto pagando propina. Isso é um caso muito grave. Então, eu acho que essa farra de isenção fiscal para grandes empresários e que só o povo trabalhador no Brasil paga imposto, eu acho que tem que acabar. Rico tem que ser taxado e com quem tem mais dinheiro tem que contribuir mais com as políticas públicas Precisamos de 4. do nosso país. Guilherme Cortez também é um político que utiliza muito bem as redes sociais e mostrou isso detonando a política de governo da direita e dando sugestões para a esquerda ter mais engajamento. Está virando uma tarefa cada vez mais difícil para a direita defender o capitalismo.
Até porque se a direita for falar o que eles defendem pro Estado, eles perdem todas as eleições. Se eles falarem que eles são a favor que o povo trabalhe até morrer 6 dias por semana, se deixar até 7, que na verdade é o que eles pensam. Se eles falarem que eles querem privatizar o sistema único de saúde, na eleição ninguém fala que vai tirar dinheiro da educação, por exemplo. Vai chegar a campanha daqui a pouco. Todo mundo vai lá e vai falar, não, tem que investir mais na educação. O que os deputados da direita, da base do Tarcísio, do Partido do Manga, fizeram aqui na Assembleia? Reduzir. Olha, boa noite, Sam. Como tá esse clima de eliminação? Cara, tá um clima assim. Nem dói mais. Nem dói mais. Tem nada mais aqui, cara. Tem nada mais. Um investimento básico na educação pública de São Paulo, em 5%, passando de 30% para 25%. E aí, assim, tá um clima de eu já sabia, tá um clima de eu já sabia. E assim, gente, eu vou falar pra vocês, tá? A Copa, o formato da Copa, torna possível a crença de que não jogando bem dá pra ganhar. Só que o histórico das últimas Copas, desde 2006 pra cá, mostra pra gente que não existe seleção que ganhou não jogando bem. Então, se a Espanha ganhou em 2010, ganhou jogando muito bem. Se a Alemanha ganhou em 2014, ganhou jogando muito bem. Se a França ganhou em 2018 na Rússia, foi jogando muito bem. Se a Argentina ganhou em 2022, foi jogando muito bem. E se a França vai ganhar em 2026, vai ser jogando muito bem. Então, assim, aquela Copa do Mundo, que era a Copa do Mundo antes de 2006, né? 2002, 98, 94 e tal. E os times, eles conseguiam chegar nas finais, não necessariamente jogando muito bem. Essa Copa do Mundo aí, ela não existe mais. Então, quando o Brasil for ganhar uma Copa, a gente vai olhar para o time e vai dizer assim, esse time vai ganhar a Copa. Quando o Brasil for ganhar uma Copa do Mundo de novo, a gente vai olhar para esse time e vai dizer assim, esse time vai ganhar a Copa. Não é que esse time pode ganhar a Copa. Não é que esse time... A gente olha para a Argentina, a gente diz assim, pode ganhar a Copa. A gente olha para a Inglaterra, a gente diz assim, pode ganhar a Copa. A gente olha para a Espanha, a gente diz assim, pode ganhar a Copa. A gente olha para a França, a gente diz assim, vai ganhar a Copa. Tem uma diferença, gente. Tem uma diferença enorme, gente. O melhor futebol dessa Copa até aqui tem sido da seleção francesa. Os caras, eles têm bons jogadores, tem pelo menos 3 excelentes jogadores para cada posição. Então, assim, o futebol vem demonstrando pra gente, no decorrer da história, Negro Prime aí. Samuel Sadão, vi um story seu no Instagram falando que o pessoal queria comer o seu cu porque você falou mal da seleção brasileira e do Ancelotti. Que os caras estavam comendo. Antes de falar, queria dizer que, com todo respeito, eu mesmo já queria comer o seu cu antes de você falar mal da seleção brasileira. Irmão, peraí, cara. Então, era roche. Eu arrochava o senhor. Calmou. Oi? Gente, a gente tá perdendo aqui a noção. Um cigarrinho de maconha. Esse é meu apelo. 11 bilhões de reais a menos. Então, o receituário da direita, que é as pessoas não precisam de Estado, as pessoas têm que viver sozinhas e que vence o melhor e você não tem que ter política pública, que é o que o Manga tentou se diferenciar. Tanto que a própria direita fica constrangida. Quando a direita ela defende que as pessoas tenham serviços públicos básicos... Calcinha Neon mandou R$3. Tá falando merda. Não é questão de jogar bem ser eliminado como foi desde 2010. É falta de pertencimento. Não, eu não acho que é falta de pertencimento, não. É o que eu tava falando antes. Eu acho que os caras, eles batem no peito e eles dizem que o Brasil tem 5 estrelas e eles não têm dimensão que eles não têm estrela nenhuma. Tu não pode vencer do poderoso Japão, tu, Matheus Cunha. O que tu fez pra história do futebol? Tu bater no teu peito e tu falar o Brasil tem 5 estrelas. Quantas estrelas tu tem? Quantas tu ganhou? Nenhuma. Então qual moral tu tem pra fazer isso? Não tem moral nenhuma pra fazer isso, cara. Não tem moral nenhuma pra fazer isso. Então, assim, esses caras, eles têm que entender primeiro que os outros times, eles melhoraram muito. E não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo. Não tem mais bobo. A Argentina, para ganhar de Cabo Verde, precisou suar sangue. Suar sangue, porque senão não ia vencer do poderoso Cabo Verde. O Brasil, para ganhar do Japão, precisou suar sangue. Suar sangue.
E aí, quando chega contra a Noruega, monta uma estratégia defensiva, visivelmente, né? O Ancelotti não queria a bola, né? O Ancelotti falou assim, não queria a bola, não quero a bola. O time do Ancelotti é assim. Não quero a bola. Entrega a bola pros caras aqui, a gente sai em velocidade, a gente consegue matar o jogo. E poderia ter feito isso, mas não fez. E o que é que faltou para fazer? Aí a gente pode estar aqui, gente, pensando muito aqui, sabe? Pensando muita coisa. Elas falam que é nem um Manga. Olha, eu sou de direita, mas eu defendo tudo o oposto. Você entende? Então eu acho que está virando uma tarefa cada vez mais difícil defender que esse modelo de política, esse sistema que a gente Cigarrinho de maconha. Esse é meu apelo. está inserido, que só tem entregado para as pessoas mais precariedade na vida, salários cada vez menores. Aqui em São Paulo é um parto para você conseguir morar num lugar maior do que um cubículo, sem pagar uma fortuna em torno disso. Concentração de renda, relações de trabalho piores. É isso que o capitalismo tem oferecido para as pessoas. Então não me surpreende que diante da falência desse sistema, como a gente sempre disse, as pessoas estão vendo com mais simpatia as ideias da esquerda. Estão vendo com mais simpatia as ideias que a gente defende. Porque por muito tempo eles disseram que era impossível, que era inviável. E aí eu vi uma notícia hoje que eu achei tão interessante, né? Foi um cara falando assim, um economista falando assim, tem 10 anos que eu venho avisando que o mercado imobiliário chinês vai quebrar. E nos últimos 20 anos, hoje, né? Fazendo esse cálculo, né? Chegando ao dia de hoje, o mercado imobiliário chinês não movimenta quase nenhum valor expressivo, ou seja, quebrou. Óbvio, babaca. Todo mundo lá tem casa. Idiota. Claro que o mercado imobiliário chinês quebrou. Todo mundo tem casa. Babaca. Eu babaca. Óbvio que quebrou o mercado imobiliário chinês. Todo mundo tem casa. Para que vai ficar uma pessoa com um conglomerado aqui de apartamento de prédio fazendo especulação? Calcinha Leon mandou R$3,05. Não tem moral nenhuma, mas não é isso que fez o Brasil perder não. Se o Paquetá não tivesse machucado, tínhamos passado. Não, a gente pode aqui pensar um monte de coisa. O Paquetá não tá, o Militão não tá, o Estevão não tá, o Wesley não tá, teve que botar um cara improvisado de lateral, o Danilo não tem condição de ser lateral. A gente pode pensar um monte de coisa. Se. Pô. A gente pode pensar um monte de coisa. Se o Galileu não tivesse existido, hoje a gente ia achar que a Terra era o centro do universo. Então, assim, se. Pelo amor de Deus. E aí, Alice? Então, a gente pode pensar um monte de coisa. Tá entendendo? O fato é que o que é que acontece? Taticamente, o Brasil conseguiu se organizar, taticamente, eu acho. Depois que tomou o primeiro gol, não. Depois que tomou o primeiro gol, meio que deu uma pane e os caras realmente, o psicológico dos caras esvaziou. Mas é complicado, né? A gente pode especular aqui muita coisa. Que era utópico. Agora, utopia mesmo é olhar para tudo isso que a gente vê. Olhar quantas pessoas aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, moram na rua, quantas pessoas no mundo passam fome ainda, quantas pessoas estão vulneráveis a doenças que podiam ser erradicadas e falar, esse sistema tá dando certo. Não tá. E eu tenho defendido, inclusive, na esquerda, que a esquerda tem que se comunicar melhor, inclusive através das redes sociais. Inclusive, esse é um terreno que hoje ele é dominado majoritariamente pela direita. Você tem muito mais influenciadores, o algoritmo das redes, ele dissemina e impulsiona muito mais conteúdos do lado de lá do que do nosso. Então eu acho muito importante esse trabalho. Calcinha Neon mandou R$3. Estevão não foi pra Copa, cara. Para de falar merda, fato. É o que eu tô O dizendo. único jogo que o Paquetá não jogou, o Brasil foi eliminado. Então, mas porque deixa eu te falar, o sistema de jogo do Ancelotti, ele precisa ter um meio-campista que esteja disposto a fazer o trabalho sujo. Esse cara era o Toni Kroos, que era um cara que estava disposto a fazer esse trabalho, que é de estar em todo lugar o tempo inteiro, e ainda assim conseguir encontrar passe. Quando o Ancelotti perde o Toni Kroos, o time do Real Madrid acaba. E esse cara era o Paquetá no Ancelotti. Se machucou, não conseguiu estar lá. E aí o Brasil perdeu o meio de campo. Por quê? Porque de quem que ia fazer esse trabalho? Né? Quem que ia fazer esse trabalho? Era o Paquetá. Então, assim, é complicado, mas a gente pode ficar especulando aqui um monte de coisa, gente. E vai mudar o fato que o Brasil foi desclassificado? Não vai mudar. Não vai mudar o fato. Agora, sim, eu acho que a gente, né, a mídia brasileira, de maneira geral, tem que começar a pensar a seleção brasileira e falar sobre a seleção brasileira de outra forma. Tem que ter desconfiança mesmo, não desconfiança no sentido de, tipo assim, tem que ter menos empolgação, tem que ter menos oba-oba.
tem que ter menos oba-oba, tem que ter menos empolgação. Tem que falar assim mesmo. Quanto é que vai ser Brasil e Noruega? Vai ser muito difícil passar. Se conseguir passar, vai ser um Deus nos acuda. Essa seleção não tá jogando bola o suficiente. E aqui não é ir contra, porque de repente parece que é isso, que é ir contra, é constatar um fato. É constatar um fato. Não tá jogando bola. E o time que ganhar, a seleção que vai ganhar a Copa do Mundo hoje é a seleção que joga um bom futebol. Que não joga, não ganha. Que uma parte da esquerda tem feito através das redes sociais para conseguir popularizar, disseminar as nossas ideias. E se as nossas ideias têm feito tão sucesso é porque elas são melhores. E porque as pessoas têm visto, como o camarada falou aí, que o que a direita tem para oferecer são só brigas, inclusive familiares, desinformação, negacionismo, e que isso não tem resolvido o problema de ninguém até hoje. Um cigarrinho de maconha. Esse é meu apelo.